Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Olá, meus amigos, tudo bem com todos? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo e o item é o homem no mundo. Nós vamos fazer a leitura deste item e depois faremos as devidas considerações. O homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sobre as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai os vossos corações. Não consintais que neles demorem qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito, aqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conservem fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens da vossa época. Como devem viver os homens? Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com o sentimento de pureza que as possa santificar. Sois chamados a estar em contato com os espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum deles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse de sua herança. Não consiste a virtude em assumirdes severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta, reportei todos os atos da vossa vida ao Criador, que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador, e lhes peçais, num arrobo de alma, ou a sua proteção para o que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluirdes. Em tudo o que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até a maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, portanto, que, para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sobre as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinza. Não,
Ainda uma vez vos dizemos, de todos sede, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que eu possa ofender ou fazer se vele o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aquele que ama santamente, ele os abençoa. Um espírito protetor. Então, meus irmãos, vamos para o segundo momento, do capítulo 17, Sede perfeitos, o homem no mundo. E esse capítulo é bem legal, bem instigante, porque ele fala sobre a necessidade comportamental, do comportamento mais reto que o homem precisa executar nessa trajetória, essa passagem nesse nosso planeta querido, nessa reencarnação. Então, precisamos cumprir aí com os ensinamentos do Cristo, desenvolvendo as leis assim, cumprindo com as leis de justiça, amor e caridade. E para isso nós fomos colocados numa condição maravilhosa, que é uma condição social, que é uma condição familiar, condição social, religiosa. Então, nós convivemos com várias pessoas. E a chave para que a gente possa desenvolver esse amadurecimento espiritual é justamente a gente conviver, saber conviver esse convívio com as pessoas. Isso me fez lembrar do dia que Jesus, foi dito a Jesus, olha, seus irmãos, sua mãe estão lá fora. Aí ele falou, quem são meus irmãos? Quem é a minha mãe? O que ele quis dizer com isso? Ele não quis dizer que não queria saber da mãe nem dos irmãos, muito pelo contrário. Ele quis dizer que esse sentido da familiar, ele é mais amplo, ele não é restrito, ele é amplo. Então, quantas possibilidades nós temos, na nossa vida, no dia a dia, de poder acolher pessoas, de fazer pelas pessoas. Então, é justamente isso que Jesus veio nos ensinar há um tempo atrás, Dizer que o nosso próximo não é só aquele mais próximo da família. O nosso próximo tem um sentido mais amplo. E isso é muito legal, isso é muito bacana. Então, outro ponto também que nós precisamos entender é que estamos no mundo, mas não somos do mundo, Como diz a Tia Olé, é bem bacana esse posicionamento dela, essa colocação dela, E isso é verdade, é verdadeiro. Então, para isso, a gente precisa estar antenado com os ensinamentos do Cristo. E ele dizia, vigiar e orar. Vigiar, orar é importantíssimo, que a gente esteja antenado. Se eu for desenvolver uma atividade, que eu esteja vivendo em comunhão com os ensinamentos do Cristo, que eu possa viver mais intimamente com esses ensinamentos do Cristo. Pedir a Ele que me dê força, coragem para desenvolver as atividades. E se eu conseguir desenvolver, agradecer. A gratidão é sempre bacana para que a gente possa dar passos. Outro ponto que foi lido aqui é que nós somos espíritos diferentes, nós fomos colocados dentro de um relacionamento com o nosso próximo e temos que ter esse entendimento que os espíritos eles têm evolução diferente, amadurecimentos diferentes. Então, o respeito precisa estar sempre dentro das relações, ser pautado nas relações que nós temos com o nosso próximo, Temos várias pessoas que pensam diferente como nós, isso é maravilhoso, porque isso nos faz também aprender algumas coisas. Se a gente ficasse sempre batendo na mesma tecla do que nós sabemos, nós não iríamos desenvolver mais sem essa oportunidade de conviver com as outras pessoas. Logicamente, sempre respeitando o momento das pessoas, de interação, isso é muito bacana. Isso aí é preciso também ser observado. E o fato de sermos diferentes, de termos evoluções diferentes, não significa dizer que a gente é mais ou é menos que o outro. Eu sempre costumo dizer isso. Um está só um pezinho atrás, o outro um pezinho na frente. Isso não vai fazer diferença porque todos nós vamos chegar lá. Então não adianta a gente estar, de repente, forçando uma barra para a pessoa querer aprender uma coisa, ou então a gente querer, Não, a gente precisa fazer as nossas devidas colocações, logicamente, mas sem
tá, né, sendo, né, muito incisivo naquilo, porque cada um de nós tem o nosso tempo de aprendizagem. Então, isso aí também é bacana de poder compreender, tá? Vamos passar por uma porta estreita, que é chamada aprisco, aonde temos uma porta do mundo que tem várias coisas aí que a gente pode desviar a atenção para as coisas que realmente interessam, que são as coisas espirituais, que são os pontos espirituais de amadurecimento e aprendizagem. Então, que nós possamos refletir sobre tudo isso, né? E que possamos conviver bem com as pessoas. Eu acho que um dos pontos mais relevantes aqui no capítulo da noite desse capítulo que nós estamos lendo é justamente essa maturidade de aprendizagem que nós podemos desenvolver, né, nesse relacionamento com não só um grupo restrito, mas com todo o nosso próximo. Que nós possamos, então, receber um grande abraço, então todos sintam-se abraçados e acolhidos. E eu vou finalizar aqui dizendo novamente que vocês são muito importantes para mim. Um grande abraço e até a próxima, gente!